Pessoal, bom dia. Igreja Missionária Itinerante Águas da Vida, sejam todos bem-vindos. Boa tarde e boa noite, boa madrugada, não sei que horas vocês vão me assistir. Hoje é um dia, que eu estou muito feliz, que é o dia do pastor, e a nossa igreja votou também para ser o dia da esposa do pastor. Então, eu vou estar pedindo a minha esposa para estar orando por mim, né? Ela está representando as esposas dos pastores, né? E eu, os pastores. Ela vai orar por mim primeiro e depois eu vou orar por ela, tá bom? Para poder orar por todos. Na verdade, ela vai acabar orando pela igreja também, tá bom? Ela vai estar fazendo a primeira oração e eu depois a segunda. Oremos. Senhor Deus, queremos te entregar, Senhor, o ministério pastoral, tanto do Fernandinho como de todos os pastores, Senhor, que tem uma missão tão importante, Senhor, que é levar a tua palavra, pregar o evangelho, cuidar de vidas, Senhor. Te peço em especial pela vida dele, que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais o ministério dele, Senhor, abrindo portas, Senhor, de todos os projetos que Deus colocou no coração dele e que Amém, teu Jesus. servo tem sonhado, Pai. Amém, Jesus. Te peço pela nossa igreja, Senhor, pela igreja do Senhor em todo lugar do mundo, Senhor. Amém, Jesus. Que a igreja possa ser fortalecida, Senhor, estar firme, sempre, nunca desanimar, nunca esvaecer, Senhor. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, continuando na sua presença, eu quero agradecer pela vida da minha esposa em primeiro lugar e de todas as esposas de pastores, porque elas fazem a maior parte do nosso ministério para poder nos ajudar. Aquelas que são chamadas, dedicadas e servas entendem o chamado do pastor e estão ali para poder servir. E muito obrigado. Assim tem sido Lussandra, Senhor, no meu caminho, e eu tenho certeza que muitos outros colegas pastores também têm sido abençoados por esposas assim. Muito obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa. Muito obrigado por esse dia, dia do pastor, dia da mulher, da esposa do pastor, Senhor. Sem elas, nós, homens, não teríamos como fazer muita coisa nessa terra. O Senhor preparou realmente homem e mulher para caminharem juntos para essa jornada linda. Marido, esposa, pastor e pastora, pastor e missionária, que é no nosso caso aqui. Muito obrigado, Senhor. Quão difícil é arrumar uma esposa, né? Como diz a Bíblia, mas quando acha, né? A gente tem que agradecer. Louvada é, não é? Como diz a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a todas as esposas de pastores de uma forma muito especial e que elas venham sempre ajudar a contribuir no ministério do pastor e alcançar vidas através das suas atitudes e falando no amor de Jesus. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu vou fazer um anúncio e gostaria que vocês estivessem participando conosco. O pastor Inácio vai estar pregando. Nós convidamos ele como pastor e igreja para poderem estarem conosco nesse dia muito memorável, no dia 18 agora de junho, às 18 horas. Ele vai estar trazendo um testemunho lá da África de tudo que Deus tem feito através dele. E eu gosto muito de testemunho, porque o testemunho faz a gente refletir e alcançar vidas para Jesus. E é o que o pastor Inácio vai estar trazendo e os desafios que precisam ter. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida na quarta-feira, às 18 horas. Vem com a gente, porque lá vai ser 9 horas da noite. Então, para ele, já é mais difícil. Então, não deixe de participar.
Deus quer falar de uma maneira muito especial e vai trazer, né, o nosso amigo pastor, né, conhecemos ele em Itapiruna, ele se formou lá, foi consagrado pastor lá, e nós temos a honra de poder estar com ele nessas missões, estar mostrando o projeto dele, poder falar que ele faz parte também, né, dessa igreja. Deus abençoe a vida de cada um que está nos ouvindo agora, a vida do pastor Inácio, que vai estar com a gente. E a gente sempre vai trazer algo assim para poder desafiar os irmãos. E a vida do pastor Inácio fala muito mais alto do que apenas pregar, porque é movida com atitudes de querer ajudar e levar o evangelho para o próximo. Então isso é lindo. Para a honra e glória de Deus, estaremos juntos na quarta-feira nesse horário, às 18 horas. Marque aí na sua agenda. Deus abençoe a todos na nossa igreja e nossos amigos convidados também que estão nos assistindo agora. Dito isso, hoje eu gostaria de trazer para vocês um tema relevante, pensando no Dia do Pastor, e eu gostaria de pensar no tema O Pastor que Confia na Provisão de Deus. Repetindo, o pastor que confia na provisão de Deus. Pensando lá em Gênesis, capítulo 22, verso 1 a 14, eu vou estar lendo apenas os primeiros 5 versículos, tá bom? Apenas os primeiros 5 versículos para a gente poder ganhar tempo. E vou ler também Deuteronômio 32:11. É o 5º livro do Antigo Testamento. Deuteronômio 32:11. Eu vou ler esses 2 textos para vocês, para a reflexão do dia de hoje, o dia do pastor e da esposa de pastor. Vamos lá? Todos juntos? Se você não pegou ainda o texto aí, eu estou te dando mais um tempinho. Eu vou falar o tema de novo. O pastor que confia na provisão de Deus. Gênesis 22, de 1 a 14. Eu vou ler apenas de 1 a 5. E Deuteronômio 32:11. Dito isso, diz assim a palavra de Deus. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Versículo 5 e último. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. E no versículo 11 de Deuteronômio 32, diz assim: A águia é uma das aves mais impressionantes. Na verdade, esse aqui eu coloquei para poder falar na introdução. Na verdade, o versículo é o seguinte: Como a águia desperta o seu ninho, move-se sobre seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Dito isso, agora sim, depois de lido todos esses versículos, a águia é uma das aves mais impressionantes na criação que Deus podia ter feito. Quando seus filhotes nascem, ela prepara, na verdade, né? A mãe águia prepara um ninho seguro
confortável e protegido. Parafraseando isso para a gente, é quando também nossos pais preparam o quarto do menino, da menina, pinta de azul, de rosa, sabe? Compra a roupinha do menino e da menina. E ali eles estão preparando o quartinho para o filho ou a filha. Assim a mãe águia também faz com o seu ninho. Devagarinho ela vai colocando tudo no lugar para poder receber o seu filho. Assim como homem e mulher faz, a mãe águia, Deus deu essa habilidade para poder fazer assim também. Ali eles recebem alimento, as aves, ali eles crescem, como nós crescemos em nossa casa, em nossa família. Mas chega um momento que o ninho precisa, sabe de quê? De deixar de ser um lugar de permanência para se tornar um lugar de partida. Nós precisamos libertar e liberar os nossos filhos a começar a caminhar com as suas próprias pernas. Quando dá os primeiros passinhos e eles vão tomando uns tombinhos, isso é muito normal disso acontecer. Eles caem, levantam e continuam. E assim eles vão crescendo e amadurecendo. E assim Deus vai permitindo também com a águia, com a criação. Eu estou trazendo essa ilustração para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Então, a mãe águia começa a mexer no ninho. O conforto começa a desaparecer. Então, quando nós estamos adultos, nós já pensamos em quê? Em sair de casa, não ficar dependendo de pai e mãe, ter o nosso trabalho, ter o nosso dinheiro, ter a nossa vida. E assim também, isso vai trazendo desconforto. É Deus mexendo para você poder sair do lugar, esse desconforto. A segurança desaparece. E dito isso, pensando na águia, e o filhote é lançado para fora. Por alguns instantes, o filhote pode pensar assim que está caindo, e a mãe águia pega exatamente o bichinho lá do ninho e coloca para poder cair lá do alto, e ela vai fazendo um voo rasante antes do bichinho se esborrachar, e ela pega ele e depois leva lá em cima de novo, e daqui a pouco ela joga de novo, e depois ela sai descendo, correndo de novo, voando, e pega o seu filho sem deixar cair no chão ou cair na água e ser devorado por algum animal. Então, dito isso para vocês, ela acompanha cada movimento. E quando ela não consegue mais voar, ela recolhe sobre as suas asas o seu filhote. O que parecia abandono era um treinamento ali para o seu filhinho, seu filhotinho, sabe? O que parecia tristeza era algo para poder dar habilidade para ele poder voar com as suas próprias asas. O que era queda na cabeça do bichinho era crescimento para ele. O que parecia o fim era uma preparação para ele poder se tornar uma águia e poder voar sem depender da sua mãe. Assim, Deus faz conosco. Existem momentos que na nossa vida Deus mexe no nosso ninho, Deus nos faz sair da nossa toca, da nossa casa. Deus começa a permitir coisas ruins acontecerem na nossa vida, justamente para você tomar uma decisão, para você voar e não depender de pai e mãe, e você ter o seu sustento e você poder aprender a caminhar com as suas próprias pernas e ter as suas experiências com Deus, sabe? E você contar, não o Deus que a sua mãe te ensinou, e você sempre ouviu, mas o Deus que você crê e tu começou a caminhar com ele por vontade própria. E você começa a dar passos de fé, e é assim que funciona. Então, esses momentos que passamos por provas, às vezes nós não entendemos, sabe? Mas faz parte da caminhada cristã passarmos por provas e dificuldades na vida. Não porque Deus quer nos destruir, mas porque Ele quer nos melhorar para nos fazer parecidos mais com Ele e com o Filho dele, Jesus Cristo. Mas porque Ele deseja também fazer que eu e você
venhamos a nos amadurecer ainda mais. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Em Gênesis 22, que eu acabei de ler para você, Deus levou ao Monte Moriá para ensinar uma das maiores lições da fé que a Bíblia pode dizer para mim e para você. Em número 1, eu quero falar isso em 4 divisões, em 4 partes. Número 1, Abraão ouviu a voz de Deus. Quantos de nós precisamos ouvir a voz de Deus e ter sensibilidade para poder não só ouvir, mas também para poder obedecer, fazer exatamente aquilo que Deus está pedindo? Então tudo começa quando Deus chama, sabe? Ele fala Abraão, ele fala o nome, ele conhece Abraão, sabe? Ele responde. Abraão fala assim: eis-me aqui. Em outras palavras, o que o Senhor quer que eu faça, meu Deus? Eu vou fazer agora. Era isso que Abraão queria dizer para Deus, sabe? Imediatamente. Então, antes do monte, houve uma voz, sabe? Antes da prova, houve uma direção. Antes do milagre, houve uma palavra bem específica e direcionada. A fé começa quando nós ouvimos a Deus, sabe? E nem sempre Deus vai explicar tudo. Ele vai se revelando e mostrando pouco a pouco aquilo que Ele quer para mim e para você, sabe? Mas sempre, né? Às vezes nós queremos que Deus revele tudo para a gente no nosso tempo, e não é assim que Deus trabalha, sabe? Muitos querem ouvir a Deus, poucos querem obedecer a Deus. A prova de Abraão começou no momento em que ele decidiu obedecer. A prova de Abraão foi quando ele começou a obedecer. E às vezes Deus está mexendo, sabe, na sua cultura e fazendo você sair de casa, às vezes até para poder morar em outro lugar na mesma cidade, ou fora do seu estado, ou até fora do seu país, sabe? E às vezes você não está entendendo, mas é Deus, não é o diabo, não, é Deus permitindo. E se Ele não amasse você, Ele não faria isso. Então Ele vai permitindo as coisas difíceis acontecerem para te provar, para poder te aprovar, para você conquistar aquilo que Ele quer para você. É isso que aconteceu com Abraão, sabe? Dito isso para você, eu quero dizer em segundo lugar, Abraão continuou caminhando. Repetindo, Abraão continuou caminhando. E o grande lance aqui, olha só o que a Bíblia vai dizer no verso 4 a 8, né? E eu quero parafrasear aqui, que eu deixei anotado, para você entender. Olha só, foram 3 dias de caminhada, gente. Você imagina a cabeça desse homem? Se Sara, a Bíblia, eu não sei se fala agora, ou se viu Deus falar com ele ou não, ou se ele conta para ela, a Bíblia não diz, sabe? Mas ele, com certeza, Deus não ia pedir para uma mãe fazer isso pelo filho, porque uma mãe geralmente não ia fazer mesmo, sabe? Mas pediu ao homem, mas foi para testá-lo, sabe? Porque talvez estava colocando ele, o filho, em primeiro lugar. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, Jesus disse isso. Ele não divide a glória dele com ninguém. 3 dias sem respostas. Quantas orações ele deve ter feito em 3 dias, gente? E pensando assim, eu estou ficando louco. Será que Deus está pedindo isso mesmo? Eu penso que Abraão estava pensando assim, porque eu vou falar porque eu também acho que poderia ser isso, e creio, eu estou ficando louco? Deus, será que me pediu isso mesmo? Será que não é uma loucura da minha mente? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus mesmo? Ou será que Deus pede um tipo de coisa assim? E Deus pediu exatamente isso, o filho dele naquele momento. Mas Abraão continuou caminhando. Então, ele continuou caminhando, então Isaac faz uma pergunta. Onde está o cordeiro? E Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão não estava vendo a provisão, mas já estava declarando a provisão. Eu vou repetir, Abraão não estava vendo a provisão, mas já estava declarando a provisão. Efésios 3:20, eu vou ler aqui que eu peguei aqui na Bíblia,
diz assim, e eu peguei no texto do versículo da Bíblia, diz exatamente aqui assim, eu peguei aqui e quero ler para você. Aquele que é poderoso, me ajuda aqui por gentileza, meu amor. Aquele que é poderoso para fazer muito mais, vou repetir, vou repetir. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. É porque o versículo aqui, pessoal, não está completo. Por isso a dificuldade, que a letrinha está pequena. Mas deu para poder pensar, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, o poder dele opera em nós. Em nós. E às vezes nós não damos credibilidade para isso. O poder de Deus está em nós. Então, nós podemos caminhar, porque Deus ele está operando em nós, para nós fazermos aquilo que Ele nos pede e nos dá o escape quando Ele quer. É assim que funciona. Então, Abraão declarou a provisão. Então, a fé não é você ouvir que Deus vai te dar tudo que você precisa, mas, na verdade, é você tomar uma decisão que parece uma loucura, que ninguém acredita, mas só você acredita e você faz. A fé é você confiar primeiro. Quando conhece a Deus, continua caminhando mesmo quando não entende tudo. Eu vou repetir, quem conhece a Deus continua caminhando mesmo quando alguém, né, mesmo quando você não entende tudo. Você não precisa entender todas as coisas que Deus vai fazer, porque Ele vai falando de pouco a pouco. Quantas coisas Deus permitiu eu viver? E se eu fosse olhar para trás, eu não tinha chegado até aqui, porque eu ia falar assim, eu não tenho forças, Deus. Eu não tenho capacidade para suportar isso tudo, mas Deus foi me dando capacidade. Eu estou falando pastor Fernandinho. Deus dando capacidade, trazendo o poder dele para operar em mim, para poder fazer aquilo que ele quer. E Deus, às vezes, permitiu sim coisas ruins acontecer comigo, justamente para eu poder dizer para vocês hoje que vale a pena servir o Deus Todo-Poderoso da Bíblia, sabe? Que Ele faz e acontece aquilo que Ele quer, mesmo que todos falem contra você, como muitos falaram, que eu não ia chegar a lugar nenhum. Dito isso, terceiro ponto que eu quero falar para você aqui de Abraão, eu quero fazer uma breve mensagem hoje. Abraão entregou o que tinha de mais precioso. Eu vou repetir. Abraão entregou o que tinha de mais precioso. Minha pergunta para você: o que você tem de tão precioso que você não entrega a Deus? É seu filho? É seu emprego? É um marido? É a esposa? É um pai? É uma mãe? Jesus disse, se você, né, parafraseando as palavras de Jesus, né, Jesus disse, se você não aborrecer pai, mãe, para poder seguir a ele, você não vai ser discípulo dele. E quem disse foi ele, gente. E quando fala de aborrecer, não é para poder machucar o pai e a mãe fisicamente, emocionalmente, não. É para poder dizer assim, você pode ser de qualquer religião ou ser um ateu, mas eu vou continuar seguindo a Jesus por mais que você não concorde. Isso é aborrecer, é isso que Jesus queria dizer, é isso que a palavra de Deus quer nos mostrar, sabe? E aí você toma a decisão por mais que a pessoa não goste. E dito isso, né, continuando aqui falando de Abraão, e às vezes a gente é influenciado a ficar debaixo do ninho do pai e da mãe e não se envolver com aquilo que Deus está pedindo, porque você está confiando mais em papai e mamãe do que em Deus, e você precisa abandonar o ninho. E às vezes Deus permite as coisas ruins acontecerem dentro da sua casa justamente para você criar asa e voar e poder viver em paz, sabe? E caminhar com Deus ainda melhor. Então, dito isso, quero dizer para você que no caso aqui, que chegamos a um dos momentos mais emocionantes da Bíblia, dessa narrativa que eu acabei de ler para você. O altar está pronto,
a lenha está pronta, a faca estava pronta, sabe? E Abraão estava disposto a obedecer até o fim. Mas Deus não queria a morte de Isaac, sabe? Deus queria o coração de Abraão. Deus queria o coração de Abraão. A promessa nunca pode ocupar o lugar de Deus, sabe? A promessa não pode ocupar o lugar de Deus. E aqui encontramos uma figura de Cristo. Isaac carregou a lenha. E Jesus também carregou a cruz. Isaac é um tipo, é uma tipologia de Cristo, sabe? Isaac foi poupado, sim, sabe? Isaac foi poupado. Jesus não foi poupado. A Bíblia vai dizer em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus providenciou o verdadeiro Cordeiro para nos tirar os pecados, para poder nos dar vida, um relacionamento com Ele e nos dar uma oportunidade de viver de verdade, debaixo da presença de Deus, da presença de Jesus e fazendo a vontade dele, sabe? E Abraão foi exatamente assim, confiando em Deus até o último momento. A Bíblia vai dizer que, lá no autor em Hebreus vai dizer que ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac, mesmo se ele fizesse isso, né, de sacrificar o seu filho, que Deus tinha poder para poder ressuscitar Isaac. E graças a Deus não precisou passar por isso, mas Abraão cria dessa maneira. O autor em Hebreus vai dizer, sabe? Então, dito isso para vocês verem, gente, o tamanho da fé desse homem. Quarto e último, Deus providenciou o cordeiro. Repetindo, Deus providenciou o cordeiro. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso, versículo 13, pelos chifres no arbusto. Foi lá e pegou e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá, ou seja, Jeová Jirê. Por isso ele está aqui, né, no monte, que Deus proverá, Jeová Jirê. Então, quando ele pegava aquela faca, né, que parecia o fim para poder fincar no seu filho, Deus intervém com a voz lá do céu de um anjo falando: Abraão, levanta os olhos e vê o carneiro preso pelos chifres. Sabe? A provisão já estava preparada. Interessante que ele profetizou isso a Abraão. E muitas das bênçãos que Deus quer nos dar na minha vida e na sua vida vai vir de palavras proféticas que Deus vai te dar para você trazer à existência aquilo que não existe. E Deus vai usar a sua boca na sua própria vida, ao invés de você amaldiçoar, você vai abençoar e Deus vai trazer aquilo que você precisa na sua vida, como aconteceu na vida de Abraão e de Isaac, sabe? A provisão já estava preparada e foi profetizada pelo pai da fé, Abraão. Ele apenas ainda não tinha visto, mas Deus já tinha colocado ali aquela provisão. Deus fez o milagre, mas Abraão já cria, já estava falando, Deus já estava movendo nele. É o poder que opera em nós. Deus sempre chega primeiro, gente, antes da prova. Deus chega sempre primeiro antes da prova. Aquilo que parece crise pode se tornar, sabe o quê? Um cenário onde Deus manifesta a provisão. Vou repetir, aquilo que se parece crise pode ser apenas o cenário onde Deus manifestará a sua provisão. Ontem, por exemplo, eu entrei em contato com o pessoal, onde eu alugo a cadeira de roda, e fizeram um baita de um preço para mim. E vão deixar eu pagar parcela por parcela, como se fosse o aluguel. Eu nem pedi. E eu não estava com condição de comprar dessa maneira, só de pagar o aluguel. E Deus proveu. Agora a cadeira é minha.
e a minha que eu tenho, né? Eu vou poder doar para outra pessoa, para poder abençoar outra. Eu tenho duas, mas a mais móvel que eu coloco no carro, eu preciso para poder andar comigo. Mas a outra eu posso doar para uma instituição, para um idoso e uma idosa, para poder servir, a cadeira está ótima e nós vamos abençoar. Às vezes é a resposta de oração de outra pessoa. A conta bancária, eu preciso falar isso. Nós fomos atrás de mais de 8 bancos na semana passada e demos de cara com 8 bancos falando: não vamos colocar a conta dessa igreja aqui. E quando foi a 9ª vez, Deus abriu porta e estamos com a conta da nossa igreja, podemos receber oferta para poder ter os recursos necessários para a gente poder abençoar a obra de Deus, gente. E eu já estava falando assim com a minha esposa: meu amor, dá vontade de procurar a justiça para poder resolver isso, porque mais de 8 bancos fazendo isso com a gente, Deus viu que a minha paciência esgotou, porque 8 bancos, gente, de instituições diferentes, é muita covardia. Mas Deus testou a minha fé e minha paciência. Quando Ele viu que eu fiz toda a minha parte que eu podia fazer, Ele nos deu uma conta de um banco para poder a gente poder movimentar, para poder fazer essa igreja melhorar nessa área, para poder abençoar vidas que necessitam, sabe? Dito isso, às vezes, assim como aconteceu com Moisés diante do Mar Vermelho, ele bate o cajado para abrir o mar, mas antes, você sabe o que estava vindo? 600 carros com cavalos. Claro que tinha mais de uns 1000 cavalos ali, que não era só empurrado por um. Mas Deus poupou mais de 2, 3 milhões de pessoas e ele bate com um cajado. O mar se abre, Deus abre o mar, né? O povo passa a pé enxuto e o fogo foi pegando na parte de trás, sabe? Para poder não deixar Faraó e o seu exército chegar e machucar. Imagina mulheres, crianças que correm mais devagar, idosos. Deus não deixou nenhum filho seu se perder e poupou, mas a crise veio. Eles tiveram que correr. Eles estavam acostumados a serem escravos e Deus queria tirar eles da escravidão. E quantos de nós gostamos ainda de estarmos escravos dentro de um sistema, seja religioso ou não, ou político ou não, e você está acabando com a sua vida e achando que Deus não tem outra forma de usar para poder te abençoar numa nova igreja, num novo trabalho, e você está agarrado, sabe? Muda a mente. Veja como Abraão tenha fé e veja o impossível acontecer na sua vida, sabe? Então, o seu Moriá pode ser esse. Deus poupou Isaac. Deus pode poupar você também. No Calvário, ele não poupou Jesus, mas para nos dar a vida, para você ver que esse Deus da Bíblia, que criou os céus e a terra, ele nos deu o seu melhor, o seu Filho na cruz do Calvário, e continua nos abençoando até os dias de hoje e nos dando tudo aquilo que a gente precisa. E às vezes nós somos mal agradecidos. Em Romanos 8:32, diz assim, deixa eu ler aqui Romanos 8:32, já estou concluindo, né? Diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, deixa eu continuar aqui, cadê? Verso 32, por quê? Porque não foi pela fé, mas pela, não, é Romanos 8:32, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também ele todas as coisas? Você está entendendo?
suprir as nossas necessidades. É isso. Talvez você esteja vivendo um momento em que a águia mexeu no ninho. Essa águia representa Deus, é Deus mexendo na sua vida. Talvez você esteja enfrentando uma prova. Talvez esteja subindo um monte que nunca gostaria de subir, sabe? Mas lembre-se, a águia não abandona seus filhos, como Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo não abandona seus filhos. Dito isso, antes de concluir, e concluindo, eu quero pegar uma história verídica de Nick Vujicic, que nasceu sem os dois braços, sem as duas pernas. Durante a sua infância, seus pais ficaram apavorados quando viu ele. A história, se você for pesquisar, você vai ver isso. E ele cresceu, né? E dentro da adolescência e na escola, humilhações, zombarias, rejeições. E por causa disso, deixou de acreditar que Deus tinha um propósito na vida dele. E ele pensava que jamais poderia se casar, teria uma família ou jamais teria que viver uma vida normal. A dor foi tão grande que ele tentou tirar a sua própria vida. Ele quase morreu. Mas Deus tinha outros planos. Nick descobriu que o propósito da vida dele não estava, sabe aonde? Nos seus dois braços que ele não tinha, e nem nas suas duas pernas, sabe? Estava naquilo que Deus havia colocado nele, a presença dele, a salvação dele em Jesus. Estava, sabe o quê? No chamado que Deus deu a ele. Hoje, aquele menino que quis destruir e matar sua própria vida, se tornou um dos grandes e maiores pregadores cristãos, pregando no mundo inteiro, levando o evangelho, para poder dizer para mim e para você que vale a pena, que Jesus é vivo, e que mesmo que ele não tinha as duas pernas, os dois braços, ele continua levando o evangelho. E ele casou-se, teve filhos que não teve o mesmo problema com os braços e as pernas, está casado até os dias de hoje, e aquilo que parecia uma derrota, eu vou repetir, aquilo que parecia uma derrota transformou-se em um grande testemunho. Assim também foi com Abraão, porque é muito fácil ler a história hoje e você ver o que aconteceu na vida de Abraão, mas eu quero ver se fosse eu e você. Quando ele subiu ao Monte Moriá, parecia que tudo estava perdido, mas Deus havia preparado o cordeiro. Abraão não conseguia enxergar em algum momento, mas Deus estava já trabalhando, e talvez você também esteja vendo dessa maneira, sabe? Você não esteja vendo, sabe? Às vezes você está sem resposta, mas Deus continua trabalhando. Deus, o Deus de Abraão, faz milagres e ressuscita pessoas até hoje. O Deus que transformou a vida de Abraão, de Isaac, de Nick, a minha própria vida, é o mesmo Deus que pode fazer coisas novas na sua vida nos dias de hoje. Então eu quero dizer, se você deseja hoje entregar a sua vida para Jesus ou renovar a sua confiança em Deus, abra o seu coração neste momento e fale com Ele. Baixe sua cabeça e feche os seus olhos e fale assim. Eu vou estar lendo devagarinho porque eu deixei essa oração anotada e você vai falar assim comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, porque o Senhor nunca desiste de nós. Obrigado, porque mesmo nas provas, o Senhor continua cuidando dos teus filhos. Fortalece a fé de cada pessoa aqui. Renova as forças dos cansados. Aumenta a esperança dos que estão desanimados. E ajuda-nos a confiar que o Senhor continua sendo Jeová Jireh, o Deus da provisão. O mesmo Deus de Abraão continua sendo Jeová Jireh, o Senhor proverá. E continuando, Senhor Jesus, entra no meu coração, me dá a sua presença. Me perdoa dos meus pecados, das minhas reclamações, que às vezes eu não entendo do que está acontecendo. Eu não preciso entender. Eu preciso confiar no Senhor a cada dia mais. Eu entrego a minha vida.
em suas mãos ao controle do Senhor. Faça o que o Senhor queira fazer, que eu vou te obedecer até o fim e me dê a vida eterna, e me perdoa dos meus pecados e me faz tirar essas dúvidas de mim e confiar cada dia mais no Senhor. É no nome de Jesus que eu hoje entendi, pela vida de Abraão, que nós precisamos confiar mais em Deus. E também sei que o sangue de Jesus tira todo o pecado. Então me limpa, Senhor, agora, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, depois você me procure. Nós vamos estar te direcionando. A gente tem um grupo do WhatsApp. Nós fazemos estudos bíblicos, tá bom? Nós temos um canal da igreja, tá bom? Que é itinerante. Eu falo itinerante, né? itinerante águasdavida@gmail.com. I de igreja, M de Maria. Itinerante, com E no final, águasdavida@gmail.com é o nosso e-mail. É o e-mail da nossa igreja. Contato 22 998 80 12 31. 22 998 80 12 31. E para concluir, que eu quero dar mais uma palavrinha, aqui eu já encerro a mensagem. O pastor que confia na provisão de Deus. Repetindo, o pastor que confia na provisão de Deus. E que nós, pastores, possamos passar que Deus provê aquilo que a gente não pode prover para as nossas ovelhas. É a mensagem que eu deixo hoje para a nossa igreja, para qualquer pessoa que for ouvir depois. E que Deus fale ao seu coração aquilo que eu não pude completar. Mas é no nome de Jesus, agora eu vou encerrar mesmo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tá bom? Dá um tchauzinho, pessoal, meu amor. Deus abençoe. Deus abençoe. Beijo no coração de todos.